Bom dia a todos, eu me chamo Ana e hoje eu vou estar apresentando aqui sobre a hipoglicemia, uma apresentação e a matéria é o suporte básico à vida do curso de técnico em enfermagem. Então a minha equipe é composta por mim, Ana Beatriz, a Beatriz Moraes, a Bethlen Gomes, a Daiane Araújo e a Rayane Fernanda. Então o nosso sumário, o que é hipoglicemia? Qual é a fisiopatologia e a etiologia da hipoglicemia? Quais são os sinais e sintomas? Como é feito o diagnóstico? Qual é o tratamento e prevenção? E quais são os cuidados de enfermagem ou assistência de enfermagem? Então, o que é hipoglicemia? Ela é uma condição em que os níveis de açúcar, também chamado de glicose, no sangue caem drasticamente. Então é importante salientar que açúcar, nesse caso, não é uma coisa doce, tudo bem? É o carboidrato, que também é chamado de açúcar e de glicose. Então, em um estado corporal normal, o organismo humano mantém o nível de glicose dentro do intervalo de 70 a 110 miligramas por decilitro. E no estado de hipoglicemia, esse nível fica abaixo do valor mínimo de 70 miligramas por decilitro, então cai drasticamente mesmo. E aí aqui nesse gifzinho que coloquei, vou até pegar a canetinha, a gente tem o sangue, tudo bem? Os elementos mesmo do sangue circulando normalmente. E tem uma pessoa aqui pedindo ajuda e falando, a glicose acabou. E a gente vai já dar uma entendida nisso, Não é que a glicose acaba, tudo bem? Ela só vai diminuir na quantidade. Então, o que é, a hipoglicemia? Continuando, geralmente ela se manifesta como um efeito colateral do tratamento da diabetes. Ocorre quando há um excesso de insulina injetada ou devido à ingestão de medicamentos que estimulam a produção de insulina. Então, vamos tentar explicar isso. Aqui, nesse cantinho desse GIF, eu coloquei o sangue, tá bom? Tá em inglês, mas esse aqui é o sangue, essa aqui é a célula, tá? Essa bolinhazinha amarela que está se conectando a uma enzima é a insulina, tudo bem? É um hormônio produzido pelo pâncreas. E esses cubinhos que estão entrando por essa portinha é a glicose. Então, a insulina, que é o hormônio, ela faz com que a portinha da célula, para que a glicose entre, de fato, entre. Até a professora explicou que isso é uma chave, A insulina é a chavezinha dessa porta. Então, se uma pessoa é diabética, ela tem dificuldade de produzir insulina, ela tem que injetar insulina, ela está com muito sangue, com muito açúcar, muito glicose acomodada no seu sangue, ela precisa de insulina para tirar esse sangue dali. O que vai acontecer? Ela vai colocar muita insulina dentro dela e às vezes acaba colocando demais, ou então ela precisa tomar um medicamento que estimula a produção de insulina. E isso pode causar um quadro hipoglicêmico, porque quanto mais insulina, mais sangue vai estar sendo, sangue não, mais açúcar vai estar sendo consumido pela célula e esse açúcar vai estar sendo retirado sem necessidade do sangue, porque é uma quantidade mais do que o normal. Então, o quadro de hipoglicemia ele não é comum em pessoas não diabéticas, tá? Pessoas que não têm diabetes, não é comum ter um quadro hipoglicêmico. Mas ela pode ocorrer em função de outros fatores, como, por exemplo, doenças crônicas no pâncreas e nos rins, consumo de álcool em excesso e deficiências endócrinas, hormonais. Então, a hipoglicemia, isso é interessante, ela indica a existência de outro problema no organismo, porque se a pessoa não tem diabetes, entre aspas, ela não tem nenhuma doença crônica, ela não consome álcool em excesso, ela não tem deficiência endócrina, por que ela está com hipoglicemia? Então, quando essa pessoa entra nesse quadro hipoglicêmico, ela vai ao hospital e a hipoglicemia então vai auxiliar no diagnóstico de uma doença mais grave, tudo bem? E aqui sobre a fisiopatologia da hipoglicemia, então vou contar uma historinha. Ela inicia assim, a necessidade da glicose nos tecidos corporais. Então, alguns tecidos dependem da glicose para funcionar, dependem de açúcar, Como o sistema nervoso central, a retina, que é dentro do olho, a medula renal nos rins e os elementos figurados do sangue. E aí, por exemplo, coloquei aqui esse tecido nervoso, tá? E aí aqui a gente tem uma bateria, de energia. Então, assim, a glicose, ela age como principal substrato energético. O que é isso? Quando você tem uma reação química, você tem o produto, que é o resultado dessa reação. E aí você vai ter um substrato, o resíduo, o resto, tá bom? Então, a glicose, ela é o resto de reações químicas, tá? Então, assim, o sistema nervoso central, ele não é capaz de sintetizar ou de armazenar glicose em quantidade suficiente para
subsistir, que significa continuar sobrevivendo, continuar funcionando, além de alguns minutos quando privado dela. O que isso significa? Que quando o sistema nervoso central percebe que ele precisa de glicose, ele não consegue sobreviver tanto tempo, porque ele não consegue armazenar, ele não consegue sintetizar a glicose. Tudo bem? E aí aqui nesse gifzinho, coloquei essa pessoa bem triste, que no caso é o sistema nervoso central, falando, né? Eu preciso de glicose. Então, como é que esse corpo vai utilizar a glicose? Através de 3 fontes. A absorção intestinal, que é quando a gente come, né? Um carboidrato, uma fonte de açúcar. E a glicogenólise, que é lise, é uma quebra, tudo bem? Então, através da quebra da molécula de glicogênio, vai fornecer glicose para o sistema nervoso central. E a glicogênese, tá bom? Que, na verdade, é a síntese do glicogênio para que o corpo também consiga a glicose. Então, nesse caso, não é só o sistema nervoso central, mas todos os tecidos que precisam de glicose, tá bom? Continuando, tudo isso que eu falei acontece graças a um controle nervoso, hormonal, dos hormônios. Então, os níveis de glicose são mantidos constantes graças a esse controle, exceto, ou seja, ao contrário, quando há mudanças agudas em estado pós-prandial ou de jejum, que nós já vamos ver o que significa. Então, quando há uma desregulação desse sistema, a gente pode ter um quadro hipoglicêmico, tudo bem? Então, conclusões, a fisiopatologia de fato. A hipoglicemia indica que a glicose consumida pelos tecidos está sendo superior às concentrações plasmáticas, igual no caso da que a gente viu anteriormente no gifzinho do sangue, da insulina e da glicose. Né? A pessoa está com muita insulina, está consumindo muita glicose sem necessidade, e aí isso gera um quadro hipoglicêmico, de baixa glicose no sangue. Então, por que acontece esse desbalanço? Ele pode acontecer graças a um consumo excessivo de glicose, não é no sentido de comer, tá bom? É no sentido da célula estar usando muita glicose. Como que isso acontece? Um exemplo, quando você gasta muita energia fazendo exercício físico e não se alimenta corretamente, você pode ter um quadro hipoglicêmico dali. E um aporte inadequado de glicose. Aqui já estou me referindo a fatores endócrinos. Por alguma razão, né, o consumo que está sendo distribuído dentro do organismo não está equilibrado. Então, aqui nesse outro gifzinho, deixa eu pegar a canetinha, nesse outro gifzinho, ele tem tipo uma checklist, né? Então, primeiro a insulina, depois o açúcar e repete. Então, fica esse ciclo sempre que a gente se alimenta. Muito interessante. Então, a etiologia da hipoglicemia, né? As causas da hipoglicemia podem ser classificadas como mediadas por insulina, que tem a ver com tudo isso que a gente já conversou. Então, quando ocorre a administração exógena, ou seja, que vem de fora, de insulina ou de um secretagogo dela, também, um medicamento que secreta insulina, e quando existem tumores secretores de insulina, chamados insulinomas. Isso aqui é um problema, tá bom? No pâncreas que tem, ele pode acabar criando esses tumores dentro dele. Também pode ser farmacológica, então devido à administração de medicamento que alterou os processos fisiológicos normais do organismo e consumiu muita glicose. Então, por alguma razão, esse medicamento, no caso até já foi citado, né, um medicamento que faz com que a insulina seja produzida até demais no organismo. Então, vai acabar consumindo muita glicose. E ela também pode ser reativas pós-prandiais ou de jejum. Então, a pós-prandial pode ser causada por síndrome de hipoglicemia pancreatogênica, não escilinoma, hipoglicemia pós-bypass gástrico, isso aqui como é que chama? Bariátrica, hipoglicemia autoimune à insulina, né? Ou seja, tem a ver com um fator de doença mesmo, a hipoglicemia. E a de jejum pode resultar da administração de fármacos hipoglicemiantes ou outras drogas, insuficiência hepática ou renal, sepse, entre outras causas. Então, a de jejum, né, nada mais é do que quando a pessoa está há longo tempo sem se alimentar. Então, quais são os sinais e sintomas? Coloquei aqui numa escala de mais leve para mais grave. Então, primeiro é a fome. A pessoa vai sentir fome quando o açúcar estiver descendo, porque conforme você vai se alimentar, você vai colocar mais açúcar dentro do seu sangue, do seu organismo. Depois disso, vem a sonolência, né? A pessoa começa a ficar com esse sono, esse cansaço. Pode ocorrer um quadro de suor excessivo, de tremores, confusão mental, vai ficando aquela coisa mais exausta, mais confusa, não sabe muito bem. Também tem aqui o quadro de fraqueza, a pessoa pode até desmaiar aqui nesse cantinho aqui.
né? E é importante salientar que esses sintomas, eles variam de pessoa para pessoa, né? Que a pessoa que está com esse quadro hipoglicêmico vai ter todos esses sintomas, tudo bem? Ele varia. Também pode ser tontura, tudo bem? Dor de cabeça, desmaio, que é um dos mais graves, inclusive, a visão embaçada, irritabilidade, justamente porque a pessoa está com fome, já está com dor de cabeça, com tontura, tudo isso, a pessoa fica mais irritada. E outros sintomas são palidez, baixa coordenação motora, baixa concentração, fala arrastada, né? E um dos piores, né? Os dois últimos são os piores, que é a convulsão e o coma, pode causar também. Então, como que acontece o diagnóstico? Primeiro é o exame glicemia capilar, com o intuito de medir o seu nível no sangue, né? O nível de glicose. Depois que o diagnóstico for confirmado, quando os exames indicam níveis baixos de glicose no sangue, o médico pode acabar também, né, reconhecendo a hipoglicemia com base nos sintomas, já no histórico clínico desse paciente e no próprio exame físico, tudo bem? Então, o aspecto dessa pessoa, como é que tá? Depois de, se necessário, ele pode pedir um exame de sangue, tá? Para medir o nível de glicose no sangue após um período de jejum, porque o exame glicemia capilar, que é feito através dessa maquininha aqui, ele não precisa necessariamente de você estar em jejum, tudo bem? Então, como é feito o tratamento? Até ficou um pouquinho engraçado aqui, então, o consumo de açúcar para aumentar o nível de glicose no sangue é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, essa pessoa aqui está jogando açúcar no corpo dele, né? Não necessariamente, como eu disse, tem que ser uma coisa doce, tudo bem? E sim um carboidrato de absorção rápida, né? Como um arroz, um macarrão, um próprio chocolate também serve. Tá? E aqui, mudar as doses do medicamento, se a etiologia for farmacológica. Então, se o problema for o medicamento que a pessoa está tomando, que está desregulando os níveis de insulina e glicose no sangue, o médico vai prescrever uma nova dose de medicamento para essa pessoa. Então, aqui tem o Garfield tomando o medicamento bem bonitinho, certinho. Então, se necessário, realiza-se uma cirurgia para remover o tumor de insulinoma. Como a gente viu anteriormente, o pâncreas pode acabar desenvolvendo esses tumores de insulinoma e aí essa pessoa tem que fazer essa cirurgia para remover esse tumor, porque está produzindo insulina demais. Como acontece a prevenção da hipoglicemia? Como se prevenir? Então, primeiro, alimentar-se de pequenas refeições com diversidade nutritiva durante o dia. E aí coloquei a imagem aqui de alimentos nutritivos para fazer com que essa pessoa fique bem nutrida ao longo do dia. Não pular refeições, isso é muito importante, porque pular refeições causa um quadro hipoglicêmico muito fácil, porque a pessoa não está se alimentando. Então, seguir uma dieta orientada por um nutricionista que tenha quantidades ideais de carboidratos, que é fonte de açúcar e de glicose. Fazer exercícios físicos de forma regular e moderada. O que é isso? Você se alimentar antes e depois do exercício físico. Isso é muito importante. A hipoglicemia pode acontecer se você se exercitar sem ter se alimentado direito. E tomar com atenção as doses medicinais prescritas, já que o uso de doses muito elevadas de medicamentos para diabetes podem diminuir muito o nível de glicose no sangue. Então, às vezes a pessoa toma errado a quantidade de insulina, que ela precisa porque ela é diabética, e isso pode gerar um quadro hipoglicêmico também. Isso é muito preocupante. E aqui a assistência de enfermagem, por fim. Então, primeiro, submeter o paciente a uma glicemia capilar, também já foi citado, através desse aparelhozinho que mede a hipoglicemia. Mede a quantidade de glicose no sangue, Então, o diagnóstico precisa ser rápido para o tratamento iniciar e evitar sequelas neurológicas, visto que é um problema no sistema nervoso central. Tudo bem, ele inicia no sistema nervoso central. Então, também, infundir glicose a 50% intravenosa e em pacientes sem acesso venoso, pode-se fazer glucagon também intramuscular, tá? Administrar glicose pela via oral, então oferecer ao paciente a ingestão de algum carboidrato de rápida absorção, como um tablete de açúcar, como eu já disse também, um arroz, um macarrão. Verificar os sinais vitais do paciente, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e dor. Observar continuamente o nível de consciência desse paciente, visto que a hipoglicemia pode evoluir para um quadro grave de desmaio, convulsão e coma, e avaliar o estado geral do paciente, como sudorese, palidez cutânea, tontura e outros sintomas também já citados.
E aqui estão as nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham conseguido entender e muito obrigada pela atenção.